Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no comecinho do comecinho, livro de Gênesis, capítulo 1. No verso aí do seu informativo está o resumo da pregação, que você vai poder acompanhar, enquanto hoje nós vamos pensar nesse ensinamento da Bíblia. Eu dei a mensagem, o título de A Super Importante Doutrina da Criação, e é verdade. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, não é difícil de achar, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as aves, as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. E o povo de Deus diz: amém. Pode se sentar. Meus irmãos, o meu objetivo nesta noite é fazer algumas colocações, a começar por esta, de que a doutrina da criação é super importante na Bíblia.
Você não encontra a Bíblia começando com argumentos em favor da existência de Deus. A Bíblia não é um livro de filosofia, portanto, ela não vai começar dizendo que é razoável acreditar que exista uma deidade por isso ou por aquilo. Ela começa a partir da declaração de que Deus é o Criador dos céus e da terra, e essa é a primeira característica de Deus que a Bíblia põe em destaque. Ainda que não seja uma característica sobre a pessoa divina no sentido moral, não é a santidade de Deus que está em destaque, nem mesmo o amor, não em destaque. Está em destaque que Deus é o Criador de todas as coisas que existem. E eu queria mostrar para os meus irmãos que essa não é um detalhezinho do ensino bíblico, apenas para começo de conversa, para quebrar o gelo. Você verá comigo alguns versículos de dezenas, dúzias que nós poderíamos ver, que mostra que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ensina esta verdade fundamental. É fundamental, e você vai entender por que é tão fundamental a doutrina da criação. Eu sei, irmãos, que existem variantes da doutrina da criação, e alguns acreditam numa criação que levou muitos anos. Eu nem vou entrar nesse assunto hoje. Eu vou declarar minha posição depois de estudo da Bíblia. Eu acredito que o universo foi criado em 6 dias de 24 horas. Há cerca de, no máximo, 10 mil anos atrás. E por que eu acredito nessas coisas? Primeiro, porque eu acredito na Bíblia, ponto. Segundo, porque dizer que existe margem na Bíblia, esta é minha convicção pessoal, para as outras teorias humanas, vou falar numa linguagem bem informal, é forçar a barra demais. Você não consegue tirar essas doutrinas humanas do texto bíblico, jamais. Jamais, jamais. O texto bíblico é claro sobre o que revela sobre a criação divina. Ah, pastor, mas isso é uma matéria assim, impossível de debater, de pessoas terem diferentes opiniões. Talvez, eu não vou ser muito dogmático nesse ponto hoje, mas você precisa entender uma coisa. A doutrina da criação, ela não é apresentada na Bíblia apenas como um ornamento, como um detalhe de doutrina. Ela é o fundamento de toda a autoridade de Deus sobre o universo e sobre as nossas vidas, inclusive individualmente. Aquele que é o autor tem autoridade. Então, quando a Bíblia começa destacando, repito, ela não começa destacando nem sequer o amor de Deus, mas ela começa destacando Deus como Criador, porque ela quer estabelecer um fato fundamental. Deus é a autoridade máxima e absoluta, definidora e definitiva sobre as coisas da nossa existência. Você verá, inclusive, que a resposta para muitas das questões problemáticas do nosso tempo volta inevitavelmente para o que nós cremos a respeito deste ponto em particular da criação divina. Uma das questões que causa uma convulsão social e problemas entre as pessoas, esse hino, eu tenho até timidez de tocar num assunto desse no púlpito, porque me parece uma coisa tão extravagante assim no sentido de absurda, mas as pessoas acreditam nessas coisas, que é possível você nascer e mudar de gênero. Irmãos, eu repito, eu falo isso com timidez no púlpito, é uma coisa para mim muito estranha, mas não é estranho, você sabe que não é estranho no mundo onde nós vivemos, tudo reincide num assunto. Existe um Criador que determina? Existe um Criador que determina? Se existe, o autor tem a autoridade. E aquilo que foge é rebelião. E aquilo que foge da determinação do Criador é rebelião. O mundo, irmãos, se afastou da doutrina da criação, não foi quando Charles Darwin compôs a teoria da evolução, não. O mundo se afastou da teoria da criação muito cedo, muito cedo. Leia lá Gênesis 11, uma torre para chegar no céu. Prometo que em breve eu vou pregar nesse texto aqui para os meus irmãos. E
você vai entender que os homens estavam saindo da autoridade do Criador para poder estabelecer o seu próprio caminho contra o caminho de Deus. A doutrina da criação, e o meu tempo está curto. A doutrina da criação declarada é o primeiro ponto da minha mensagem. E você observa a doutrina da criação declarada neste texto que nós já lemos, que é a declaração inicial. No princípio criou Deus os céus e a terra. Outros textos do Antigo Testamento argumentam também sobre isto. Eu queria mostrar para os meus irmãos, como eu estou dizendo, de uma ponta da Bíblia a outra. Veja esse texto de Êxodo 20. Agora eu vou ler o texto, depois eu lhe farei uma pergunta. O texto é, Êxodo 20, versículo 11, é lá nos 10 mandamentos. Deus mandou Israel separar o 7º dia da semana. Quem que Deus mandou? Israel, não foi? Ok, Êxodo foi escrito para Israel ou para a igreja? Já existia igreja no tempo do Êxodo? Não. Foi escrito para Israel ou foi escrito para a igreja? Não se esqueça disto. Deus mandou Israel separar o 7º dia da semana para descansar. E a razão foi, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Aí alguém diz assim, não, esses dias da criação, eles são eras. Eras. A palavra hebraica pode significar dia ou pode significar era, uma grande porção de tempo. Foi, sei. Quem escreveu o Gênesis, por acaso escreveu o Êxodo? Uma boa pergunta. Escreveu na mesma língua e na mesma época? Então a palavra dia passou a significar outra coisa quando, Senhor? Ao longo, que horas ele mudou de ideia? Que ele mudou de ideia, nem avisou a gente. Fecha parênteses. Você precisa entender, para não entrar novamente nesse ponto, que o ensino que está sendo dito aqui é que a razão pela qual Israel deveria ser tão diligente com um dia da semana, conforme a ordem de Deus, está fundamentado, novamente, a ideia de o autor tem autoridade, porque o Senhor criou o universo em 6 dias. Neemias, já séculos depois, e este versículo é cada vez mais importante quando ele é visto à luz do contexto completo de Neemias. Só tu és Senhor. Nós lemos este versículo aqui no começo do culto. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Lá no Salmo 102, salmos, irmãos, cânticos, louvores. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são a obra das tuas mãos. Meus irmãos, são, só no Antigo Testamento, dezenas de versículos que voltam a Deus constantemente por Deus ser o Criador e destacando, enfatizando Deus como o Criador do universo. No Novo Testamento, também. O Senhor Jesus, ora, se você não é um herege, você acredita que Jesus é Deus, não é verdade? Se você não acredita, eu vou lhe explicar o plano de salvação. Me procure após o culto. Jesus é Deus. Quando estava neste mundo a primeira vez, embora humilhado, essa é uma boa pergunta, ele é onisciente? Eu senti alguma hesitação, preocupei agora. Onisciente? Alguma dúvida? Onisciente. Ele abriu mão da sua glória, ele não abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão do trono, ele não abriu mão de todas as características divinas, Deus e homem. Onisciente. Então, quando ele disse, lá em Marcos 10, versículo 6, que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, é muito importante você observar que Jesus citou o Gênesis como verdade. E é muito importante você ver que o onisciente não tratou isto como se fosse um mito que Moisés escreveu. Não, ele é onisciente.
Ele poderia ter dito, falou assim, meus amados discípulos, lá na sinagoga de Cafarnaum, Moisés vos ensinou, ouvistes que foi dito aos antigos, que Deus criou o universo, mas eu porém vos digo que não, eu porém vos digo que ao longo de milhões de anos, bilhões de anos, o nada virou vida, e a vida virou alguma coisa, e alguma coisa virou outra coisa, e outra coisa virou... O onisciente Jesus declarou, confirmando estas palavras. Sabe o que mais que Jesus confirmou? Só para fazer aqui um parêntese. Dizem que a história de Jonas é lenda, não é verdade? Muitos dizem, os inimigos da Bíblia dizem, Jesus comparou a sua ressurreição com o sinal de Jonas. Dizem que a história de Sodoma e Gomorra é lenda. O Senhor Jesus falou que os dias da vinda dele serão como os dias de Sodoma e Gomorra. Ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Dizem que a arca de Noé também é uma história inventada. Nós não pensamos isso. Você estava aqui domingo, você já teve a impressão forte que nós acreditamos nessa história. O Senhor Jesus disse que os dias de sua vinda serão como os dias de Noé. O onisciente confirmou todas estas coisas. O onisciente confirmou todas estas coisas, dando-nos assim a validação absoluta sobre a veracidade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos 17, 24, declarou de maneira tão bonita, e o interesse dessa palavra de Paulo é o seguinte, meu irmão, é porque havia aquela disputa, aquela tensão racial entre os gregos e os judeus, algo não muito diferente de todas as questões raciais que infelizmente ainda permeiam esse mundo por causa da queda, do pecado. Aí o apóstolo Paulo fez um grande discurso lá no Areópago, Atos 17, 24, ele diz, o Deus que fez o mundo e o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Mais adiante, tratando exatamente dessa questão racial, ele diz que fez toda a humanidade de um só homem. E o propósito é inteligentíssimo, a proposta é evidente que sim, ele diz, Deus tem um Criador, Deus criou toda a raça humana de um só. Nesse mesmo capítulo 17, questões raciais, não é? Você sabe que, você deve ter conhecimento disso sim, que as teorias da evolução frutificaram naquilo que ficou conhecido na virada do século XX como racismo científico, o estudo de diferentes raças humanas, as capacidades de uma raça em comparação com as capacidades de outra raça. Terrível, não é? Terrível. Hebreus capítulo 11, versículo 3, o texto diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E é sempre uma questão de fé. A grande realidade, meus amados irmãos, é que o grande debate no assunto da criação não é uma questão de tradição versus ciência, não é um debate de academia versus ignorância, é um debate de fé, no que é que alguém acredita. Aqueles que defendem os caminhos que negam a revelação da palavra de Deus, a defendem porque acreditam naquilo que acreditam. É tudo uma questão de fé. E a fé salvadora, alimentada pela verdade bíblica, é a fé que crê. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Última colocação neste primeiro ponto, quando você chegar e eu, com a graça de Jesus Cristo, à eternidade, à adoração das eras eternas, dá louvor ao Criador. Por isso eu disse, de Gênesis a Apocalipse, a adoração das eras eternas dá louvor ao Criador. Porque o que diz? O que é que estão cantando lá ao redor do trono? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu
criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. A adoração ao Criador volta na eternidade, continua sem fim. Um dos temas principais de adoração, como nós estávamos cantando aqui mais cedo neste culto, não há Deus maior, não há Deus melhor, criou o céu, criou a terra, o mar e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor. A criação é tema abundante. Nós cantamos aquele hino tão poético, eu todas as vezes que canto esse hino grandioso és tu, eu fico tomado com a beleza da poesia, é muito poético, o hino é muito poético. Mas nós não estamos adorando a criação, e não apenas envolvidos com a beleza da criação, a grandeza do Criador. Quando você imaginar, irmão, o tamanho destas coisas, quão colossais elas são, você está diante da imensidão, da grandeza do nosso Deus. Aí nós poderíamos fazer algumas aplicações diretas da doutrina da criação. E a primeira é que Deus tem grande autoridade direta sobre tudo e sobre todos. Deus tem grande autoridade direta sobre tudo e sobre todos. Eu li algum tempo atrás que dos problemas que eles tinham lá na União Soviética, quando aquele país existia, era o crime de perjúrio. Era muito comum o cidadão soviético mentir na corte. Havia razões para isto. Mas uma das razões, e isto repito conforme o texto que eu li, é porque você esvaziou de Deus a vida das pessoas. Aquela república, aquela ditadura, melhor dizendo, era ateísta. Enfiava isto goela abaixo das pessoas. Qual foi o resultado? Não há uma autoridade final moral para quem prestar contas. Não é mal, no fim das contas, mentir. Uma ilustração, um outro exemplo histórico, você sabe disso que o próprio Darwin não era ateu. E quando ele visitou na sua grande viagem naquele navio Beagle, onde ele viu tantas coisas que alimentou a sua teoria, ele passou por um lugar, a Terra do Fogo, e ele escreveu no seu diário que aqueles homens que ele viu lá eram tão violentos, eram canibais, eram tão violentos, que eram as evidências de um homem ainda mal formado, de um homem ainda não humanizado. E a história dele diz que ele mandava ofertas para a sociedade missionária, porque a sociedade missionária tinha mandado missionários para aquele local. E de fato foi o cristianismo que venceu a violência daquelas pessoas. A autoridade do Criador, irmãos, é direta sobre todas as coisas, mas também sobre nossas vidas em particular. Porque se nós existimos por uma determinação de Deus, e é isto que a Bíblia ensina, então nós devemos para Deus, nós devemos a Deus a nossa existência, e nós devemos a Deus a sujeição. O autor tem a autoridade. Então eu digo, a primeira aplicação da doutrina da criação é a autoridade direta, mas também a soberania. Deus é soberano e muito presente nos acontecimentos de sua criação. Esta é uma maravilhosa doutrina bíblica. Diz o texto que depois que o Senhor Jesus acalmou as águas, Marcos 4:41, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Criador do mar que estava ali, o Senhor Jesus. E a revelação destas coisas, irmão, mostra então que essas coisas da natureza, elas obedecem, estão sujeitas à soberania de Deus. E você deve guardar isso aqui na sua mente, viu, meu irmão?
e fazer disso a sua reflexão, pensando na maneira como Deus trabalha, de maneira tão graciosa e de maneira tremenda, tremenda. O cuidado dele, quando aquilo que nós vamos comer daqui a algumas semanas ou meses, está hoje brotando do chão, porque o governador de todas as coisas está fazendo isso acontecer, pensando nas nossas necessidades, continuamente. É belo ver o sustento de Deus sobre a sua criação. Sim. Mas quando você vê também um acontecimento natural terrível, uma enchente, uma tempestade, é temível, não é? É temível. Não sei se porque eu não nasci, não vivi, não fui criado no litoral, mas eu tenho muito medo do mar. Muito medo. Eu acho muito bonito, mas eu nunca vou nadinha, eu tenho muito medo do mar. Mas você concorda comigo, o mar é temível, não é? Temível. Existe algo na criação que reflete quem Deus é. Preste atenção, pense comigo. Por um lado nós temos uma gentileza delicada e bela na criação. E por outro lado nós temos algo tão poderoso e tão grande. E Deus é ainda muito maior do que aquilo que Ele criou. E governa todas as coisas da sua criação. O texto de Gênesis 1 nos revela algumas coisas sobre o nosso Deus. E a primeira delas, o texto nos revela o propósito de Deus. Faça aqui comigo uma breve reflexão. Quando ele disse, a primeira coisa que ele disse, haja luz e houve luz. Sabia Deus? Esta é uma boa pergunta teológica. Quando Deus deu início à criação, sabia Deus todas as coisas que sucederiam? Sabia Deus que nós iríamos pecar contra Ele? Sabia Deus que iriam crucificar o Filho dele de maneira tão cruel e terrível? Sabia Deus que isso aconteceria? Sabia Deus que você viria a existir e eu? Então agora nós precisamos entender o seguinte, Ele tomou uma decisão consciente. Ele tomou uma decisão consciente. Quando Deus determinou, por exemplo, para um mínimo exemplo aqui, Deus determinou que este homem chamado Hugo viria à existência. Deus sabia de antemão todas as vezes que eu iria transgredir contra ele. E, em última análise, Deus sabia também todos os perrengues que eu iria passar ao longo de minha vida. E Deus poderia, quer pelos meus pecados, dizer assim, esse Hugo não merece existir. Não vou dar vida para essa criatura ingrata, não. Ou Deus poderia dizer assim, pobrezinho, vai passar por tanta coisa, eu vou poupá-lo. Não. Em uma coisa e outra, pense comigo, em uma coisa e outra, Deus ainda assim trouxe essas coisas à existência. Não foi irresponsabilidade, nem crueldade. A resposta está, por exemplo, no versículo que eu cito, no Salmo 104. Ó Senhor, quão variadas são tuas obras, todas as coisas fizeste com... Quer dizer que, sabedoria, Deus viu, pense bem, Deus viu desde o início o fim, e apesar dos males temporários, apesar das várias vezes em que a vontade dele é contrariada, apesar dos pecados e dos sofrimentos, Deus avaliou à luz do bem final,
que o mal temporário não era maior do que o bem final. Você precisa guardar isso, isso é muito importante para você. Deus avaliou que os males temporários não eram maiores do que o bem final. Sendo que, evidentemente, Ele não criou todo o universo pensando especificamente na minha pessoa. Ele criou o universo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, que poderia ter privado e poupado a nossa existência de sofrimentos, viu que os seus propósitos são maiores. É assim que eu tento me expressar, que Deus me ajude a falar aqui com clareza. O mal temporário não é maior do que o bem final. Nós estamos ainda no desenrolar dos propósitos de Deus. É muito cedo para você fazer uma avaliação. Esse texto, irmão, nos revela o poder de Deus. Nós sabemos que Deus é poderoso. A questão é que nós não sabemos o suficiente. Nenhum de nós aqui, eu acredito que nós estejamos aqui, pessoas de um credo ortodoxo. Então, eu não acho que tem ninguém aqui que seja um herege, que crê em teísmo aberto. Eu espero que eu ia ficar muito decepcionado se eu tivesse. Muito mesmo. Alguém que pensa que Deus não sabe das coisas, isso é heresia, isso é tolice. Não, nós cremos. Nós cremos que Deus é poderoso. A questão é que a gente não crê o suficiente. E a contemplação destas coisas, esse texto que nós acabamos de ler, Gênesis 1, imagine a enormidade de pessoas que ao longo dos séculos têm encontrado estas verdades aqui diante dos seus olhos, para enfatizar, dentre muitíssimas coisas, enfatizar o poder, meu irmão, o poder. Eu acabei de dizer que eu tenho medo do mar, eu morro de medo do mar, mas quem criou o mar? O mar, você não pode brincar com ele, porque ele te mata em segundos, minutos no máximo. Mas quem tem poder sobre aquilo? Sobre as alturas, as distâncias, a profundidade, todas as coisas, traz as informações para nós, o tamanho do universo. E o tamanho de Deus é ainda maior. Para eu fazer uma pergunta: e se todo esse poder do Criador fosse contra nós? Pobres de nós. Se o Criador fosse contra nós, não haveria nada em nosso favor. Agora Romanos 8:31 vai ganhar um novo, ouça bem, Romanos 8:31, que já é precioso para você, vai ficar 20 vezes mais precioso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O poder que garante a nossa salvação final. O poder que garante que nós vamos ressuscitar da morte, da tumba, do sepulcro. O poder que garante a nossa redenção é esse poder eterno de Deus, que não é contra nós, mas por nós. Terceira colocação. O que o texto de Gênesis 1 nos revela sobre o nosso Deus? Seu propósito, seu poder e seu caráter. Seu caráter. Os judeus mergulham nesse texto e trazem muitas coisas desse texto para nós, descrevendo que o trabalho dos 7 dias da criação é um trabalho de organização. Do caos, a terra era sem forma e vazia, até ao final da criação, quando Deus contempla e vê que está tudo muito bom. Então você tem um processo, um trabalho que Deus faz. E que trabalho é esse que Deus faz? É um trabalho de beleza, é um trabalho de ordem, é um trabalho em que Deus dispõe as coisas de uma maneira muito maravilhosa. Agora, quem faz as coisas muito bonitinho? Bem, claro, nós somos a mistura, né? Do bom e do ruim, do pecado, é verdade. Mas Deus faz todas as coisas em ordem,
porque Ele é um Deus de ordem, e ordem, na obra de Deus, há uma revelação de quem Ele é, por isso eu digo do seu caráter. E eu cito para apoiar esta afirmação o texto de Coríntios: Deus não é Deus de confusão, mas de paz. É isto que você vê no trabalho dele, que revela em grande maneira quem Ele é. Deus tem então um padrão. E esse padrão é um reflexo de quem Ele é. E viver segundo a sua vontade, viver de maneira agradável a Deus, é viver segundo o padrão dEle. Esta é a grandeza que essa doutrina nos mostra. E agora a colocação maior é que esta é a obra que Deus está fazendo em nossas vidas. O pecado transformou a nossa vida também em algo, de alguma maneira, sem forma e vazio. Então Deus vai fazendo essa obra salvadora em nossas vidas, desde quando nós nos sujeitamos a Jesus Cristo como Senhor, e pelo ensino do Evangelho, e por essa modificação contínua que Deus faz em nós, transformando-nos. Quando você olha para você mesmo, lá no começo da sua vida cristã, eu sei que nós temos aqui diferentes pessoas, são crentes há muitos anos, outros nem tantos anos assim, muito bem, mas quando você olha para a sua vida alguns anos atrás, eu espero que você encontre isso, você não vê que você era uma pessoa diferente, que você tinha algumas coisas que você fazia, um jeito de ser diferente do padrão de Deus. É claro, se você é verdadeiramente salvo, você tem que encontrar isso na sua vida, e quanto mais melhor. São as evidências do poder de Deus, da presença de Deus, da obra de Deus em nossa vida. Ele vai fazendo todas as coisas conforme quem Ele é. Como eu disse, irmãos, eu precisei ser bem breve nas minhas colocações esta noite, mas vamos nos ater a estas verdades finais. Deus é o Senhor, as verdades da criação. Deus é o Senhor de tudo que Ele criou e cria. Existimos para um propósito, a glória dEle. Deus criou todas as coisas para a glória dEle, este é o propósito final. A criação revela muito sobre quem Ele é, sobre o seu propósito, sobre o seu poder, sobre o seu caráter. Na eternidade por vir, Deus triunfará sobre os enganos dos homens, e os salvos adoraremos eternamente o Criador. Obrigado, Senhor, pelo nosso tempo esta noite na Tua presença, e obrigado, Senhor, por poder meditar na Tua palavra. Dá-nos graça, ó Deus, de crermos em Ti. Graça, ó Deus, de crermos como Tu estás revelado na Tua palavra. Dá-nos graça, ó Deus, de não sermos rebeldes contra Ti, ó Criador de todas as coisas, mas nos sujeitarmos a Ti como servos Teus. Dá-nos graça, ó Deus, de viver em admirado louvor do Teu poder, da Tua sabedoria, do Teu amor, Deus, da Tua graça. Dá-nos, ó Deus, a bênção de estar firmados em Ti, o Senhor de todas as coisas. E assim, ó Deus, vivermos para o Teu louvor. Livra-nos, ó Deus, mesmo já salvos, livra-nos de desperdiçarmos o nosso breve tempo de vida neste mundo em tolices, em vaidades. Mas faze, Senhor, com que a nossa vida seja útil ao Senhor, Deus, de alguma forma, a acrescentar glória e honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela Tua presença conosco, pela companhia dos irmãos, por mais um tempo agradável que o Senhor nos dá de bênção. E obrigado, Senhor, porque assim o Senhor nos tem amado e assim o Senhor tem sido bondoso para conosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito, seja conosco, irmãos, todos os dias,
até o dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, a igreja diz amém.